Eu queria dividir com vocês aqui uma observação. Durante a minha vida inteira, eu observei muitos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, inteligentes e competentes, mas que não tiveram carreiras bem-sucedidas. Em compensação, eu conheço pelo menos 2 casos, assim, me chamam muita atenção, de pessoas que não tinham grande preparo, também não se destacavam pela inteligência, mas foram muito bem-sucedidas. E a minha observação para esses casos diz o seguinte: a persistência e a determinação nesses 2 casos valeram muito mais do que preparo, do que talento, né? O insistir, né? Talvez muita gente se canse muito rápido dos desafios, resolva mudar. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que a capacidade que você tem de... Já é difícil você ter um elemento importante da carreira que é ter uma visão, né? Você tem visão de futuro. Numa dessas questões, por exemplo, eu acho que um sinal que a IA dá para os jovens hoje é o sinal dos agentes de IA, né? Se você tiver um tempinho de estudar um pouco mais isso, o que ele está dizendo? Você sai do preditivo e entra num agente que é este elemento que faz muito bem uma tarefa. Daí você vai precisar ter um elo de interligação com outro agente, com outro agente, com outro agente. Quer dizer, um descobre o cliente, o outro faz o copy, o outro faz a arte, o outro faz a entrega e tem o cloud, né? Quem conhece aí, o cloud faz todo o processo de automação. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto que esse agente é alguém... se fosse alguém, né? Mas é um ser que tem profundo conhecimento sobre aquela parte. Daí volta no que o Sidney falou de aprendizagem, o que você está falando. Para eu ter essa habilidade de aprendizagem e me tornar esse mestre, eu preciso ter essa persistência. Eu preciso ter essa determinação. E aí que a gente sente nos jovens, viu, jovem? A gente sente que vocês não parecem ser tão determinados assim. Porque talvez os ganhos fáceis do presente não te dão incentivo para você fazer as partes mais difíceis que vão te dar o futuro. E será que isso também, Eduardo, desculpa te interromper, não é também um pouco da mensagem que hoje virou moda, virou politicamente correto você dizer para o jovem: você tem que buscar aquilo que te realiza, que se satisfaz. Aí você entra num estágio, num emprego, 2 semanas aquilo não se satisfez, você diz: eu vou embora. Não é existe essa teoria que diz, né, que nós criamos filhos com mais facilidades e quando eles vão para a empresa, eles estão esperando lá que tem alguém que lave a louça, que fez... E ele quer, em 3 meses, já receber o salário do chefe, né? Tem esse hiato, né? Mas eu acho que aí sim que vale a pena a gente pensar e refletir, você jovem, da importância de persistir um pouco mais. O Sidney acabou de dizer isso, você está falando sobre isso, são 3 sinais, presta atenção, de você conseguir esse processo de persistência. Mas, de todos com que a gente trabalha, tem uma questão aí que é importante. Que se eu fosse mentor, eu trabalharia com isso. Que é a persistência, ela também está profundamente ligado à noção do jovem de que ele está progredindo em alguma área. Se você pegar os jovens que estavam perdidos e de repente parece que ele tomou um chá de responsabilização, o que você percebe? Em algum momento ele começou a receber sinais de que o que ele estava fazendo estava sendo aceito. Então ele começa a ter a noção de progressão. É isso? Tá dando certo? Eu vou receber por isso? Eu estou trabalhando com isso? E aí, magicamente, a responsabilidade e a disciplina começam a chegar. Então isso é importante para as empresas, para os mentores, que é justamente como é que eu ajudo esses jovens a, independente do que ele está testando, ele começar a ter sinais bem claros de aprendizado e aceitação. Que aí tem a ver com a entrega, porque se ele percebe que ele entregou algo que está valendo a pena, ele começa a nortear o pensamento dele e aí vai dar a determinação. Isso me lembra um episódio que aconteceu comigo quando eu trabalhava no que foi o meu primeiro emprego sério e eu cheguei e queria mostrar serviço e eu entrava toda hora na sala de uma pessoa muito mais velha que eu para fazer pergunta e ele falou assim: olha,
Meu filho, não volta mais aqui, não. Resolve. Quando tiver uma solução, você volta aqui. Não fica aqui me perguntando toda hora. Esse feedback é importante. Mas é assim, hoje que a gente tem visto, acho que isso vale para as empresas e para os grandes líderes, né? Os líderes, eles têm uma pegada muito forte de cobrador de performance, mas não de mentor, de catalisador da performance. Isso é algo que está mudando profundamente. Então, é uma boa relação de troca. Você não só cobra, você me ajuda a descobrir como eu entrego melhor e eu não fico esperando você me dizer, eu também corro atrás dessa questão. Quando essa relação sai de uma verticalização para uma horizontalização, os dois são responsáveis, aí tudo começa a caminhar melhor. Mas aí nós estamos num momento de desafio, porque nós, como indivíduos, a gente gosta do conforto. Eu gosto que alguma coisa se resolva só porque eu pedi, só porque eu desejei. Eu sonhei, então eu quero a coisa acontecendo. Quando a gente vê esse universo, por exemplo, da IA, a gente vê que as pessoas estão se relacionando quase como uma assistência. IA, resolva para mim. E tudo bem, ela faz várias coisas assim. Eu gosto muito da história do acende a luz e apaga a luz, né? E acende a luz, apaga a luz, e ela é mágica, ela faz isso, eu me sinto empoderado. Agora, o que acontece quando ela não faz isso? Se a gente se acostuma e é omisso, porque você colocou um negócio bacana, a constância leva à competência, mas não é a constância e a competência, é essa progressão, ou seja, eu fiz, falhei, vamos lá, corrijo, faço de novo, falhei, e essa constância que leva à evolução. Quando eu não tenho ninguém errando e eu passo para alguém, eu tenho a quem culpar, e eu começo a desligar processos dentro de mim, eu começo a me descobrir sem competência. Então, por exemplo, apaga a luz, acende a luz e ela está sempre apagando e acendendo. E quando ela não apaga, eu fico brigando com ela. Eu fico repetindo o comando ao invés de ir lá no botão e apagar a luz, porque eu esqueci como é que apaga a luz. Não esqueci não, na verdade eu nem desenvolvi essa competência. A gente está vendo isso acontecer em alguns elementos, principalmente nas empresas. O funcionário entra e hoje ele tem o sistema de comunicação instantâneo online presente. Então o líder hoje, ele é onipresente, está o tempo todo lá. Chefe, como é que eu faço agora? Chefe, como é que eu faço agora? Chefe, como é... Peraí, ele começa a não pensar. A maior reclamação que a gente tem encontrado nas empresas, dos líderes principalmente, é essa não atitude se não for uma supervisão minuciosa do que o cara uma microgestão, e assim, é bem isso mesmo, quer dizer, se seu amigo falou, vai lá e resolve, depois me traga, não, eu não quero resolver, eu prefiro trazer do teu jeito para te agradar. Peraí, mas aí você cria uma razão de dependência e uma hora que não tiver essa comunicação, eu não sei o que eu faço. É igualzinho lá o GPS, né? Desligou o GPS. E agora? Não sei nem onde eu tô, não sei onde eu tô. Eu, quando fui a primeira vez à Disney levar meu filho, o GPS estava funcionando errado, eu cheguei a todos os lugares, menos a Disney. Então, porque a gente fica dependente. Eu quero pegar um gancho no que você falou, porque tem dois aspectos aí. O primeiro é que eu vivi na minha vida profissional uma situação inversa a essa. Eu já tive mais de uma vez chefes que não tinham a menor ideia do que eles chefiavam. Sim. Então o cara pedia coisas absurdas que eram inviáveis, ele não sabia avaliar o que ele recebia, então desastre completo. Agora, o que você falou me lembrou da importância do papel do mentor, que é uma coisa que eu descobri quando morei nos Estados Unidos e até o momento em que eu estava no mercado corporativo, não era uma coisa comum aqui no Brasil. Uhum. Como é que o jovem ou alguém que está numa fase da carreira acha um mentor? Como é que a gente resolve esse problema? Que eu acho que é muito importante ter um mentor, né? Quer começar? Porque eu gosto de conceituar. Quando a gente fala de mentor, tem outros agentes que interferem no nosso desenvolvimento. Então, deixa eu te dizer, mentor, o que eu imagino que é mentor? É uma pessoa muito mais experiente do que você, bem-sucedida, que tem a boa vontade e o tempo para sentar com você e te dizer, olha, meu filho, isso aqui você está fazendo uma besteira enorme, você não devia ter feito, tem oportunidades que você não está aproveitando aqui,
porque são coisas que os seus amigos não vão fazer para você. Os seus pais talvez não tenham condição. Os seus colegas de trabalho, vários deles querem o seu lugar. O seu chefe, ele, se você não der resultado, ele vai te mandar embora. Né? Esse é o meu conceito de mentor, mas corrija. Mas não é correção, mas é um pedaço do conceito. A gente tem alguns agentes mais conhecidos. Um deles é o professor. O professor tem um conjunto de informação e ele te passa. Você decora e você usa isso no seu bom senso. O treinador é aquele que te ajuda treinando. Ele cria várias ações práticas e te treina. Agora, você tem o mentor. O mentor eu gosto de classificar como referência para aquilo que você está fazendo. Então, ele não é uma pessoa que vai te passar informação. Ele é uma referência. Ele tem a vivência. Então, desconfie se você encontrar um mentor que não tem vivência. Eu já vi falar assim, mentor de empresário. E ele teve empresa? Não. Então, tem professor professor de empresário, claro, pode ter até mas treinador. Que eu acho curioso, professor de empreendedorismo que nunca empreendeu. Mas aí que tá, um professor, ele tem que ter todas as informações de empreendedorismo para passar a informação. Então, até se aceita, mas o mentor ele precisa ter vivência. Então, como é que a gente escolhe um mentor? Primeiro, quem é a tua referência naquilo que você está fazendo? Então, eu venho aqui participar de uma entrevista. Poxa, eu vou assistir várias pessoas e vou olhar, quem é referência? Quem eu acho que é uma boa referência. Por isso que está ligado a sucesso, a ter sido bem sucedido. Então, primeiro, mentor, ele é uma referência. A gente tem que registrar que referência não tem a obrigação de falar nada para você. Ele tem a obrigação de fazer o que ele tem que fazer. Essa é a primeira coisa. E a segunda, o mentor que quer atuar como mentor, ele é um provocador. Então, eu costumo dizer assim, vamos pensar numa situação bem simples, de atravessar a rua. Um professor vai te explicar, atravessa a rua, faixa, farol vermelho, ele vai te explicar as regras para você atravessar a rua. Um treinador vai atravessar a rua segurando a tua mão. E a gente faz isso com os nossos filhos, nossas crianças. O mentor é aquele que atravessa a rua e do outro lado ele fala, vem. Obviamente, ele não é irresponsável. Esse mentor... que você viu ele atravessando a rua. Ele atravessa a rua e ele fala, vem. Só que esse mentor não é irresponsável. Ele não simplesmente joga e deixa acontecer. Ele está de olho no que está acontecendo em volta. E, óbvio, se ele perceber que precisa de uma interferência, ele vai usar a experiência dele para interferir, para não dar uma falha irreversível. Agora, o mentor é esse provocador. Eu atravessei, agora vem. Sabe, eu gosto dessa ideia de um mentor sendo uma referência que nos provoca. O que significa que a gente, às vezes, tem mentores que nem sabem que atuaram como mentores. Claro. Na nossa vida, tiveram pessoas que fizeram isso, que jogaram a gente na situação e falaram, se vira. Aliás, palavra de mentor. Se vira. Isso aí. Palavra de mentor não é vem cá que eu vou te ajudar. Não, a gente tem uma coisa meio romantizada de achar que o mentor é aquele velhinho, sábio e que ele vai ajudar, quase um padrinho. Não é. O mentor está mais para seu Miyagi, né? Se vira aí. Você quer virar karatê? Se vira. Ele está mais nessa direção do que na ideia de ser um professor, alguém que vai te jogar um monte de informação. Então, escolher um bom mentor. Escolha quem são as suas referências. Você quer atuar, por exemplo, com cinema? Quem são as referências que você admira no cinema? Vai modelá-los, vai ver como eles estão. Mas então, pelo que você está dizendo, o mentor pode ser uma pessoa com a qual você não tem nenhum contato. Pode acontecer. Se você tiver um contato, é maravilhoso. Agora, se ele tiver interesse em você e te provocar, pronto, você fechou o ciclo da mentoria. Então, eu diria, mentor, a gente tem vários. Você citou o Steve Jobs lá com a questão de ele ter feito caligrafia e depois isso virou alguma coisa. Ok. A gente pode se inspirar na trajetória dele? Sim, a gente pode se inspirar. Ele é um mentor, mas muito distante. Ele não tá, ele está sendo referência. Então, a primeira parte da mentoria é referência. A segunda parte é a provocação. E aí depende de uma relação. Se você só tem a pessoa como referência, você pode, olha, eu modelei um pouco do jeito dele. Fiquei assistindo, modelei e peguei como referência. Vai faltar alguma coisa? Vai.
A relação de mentoria é o que fecha o ciclo todo da mentoria. Então, o que eu costumo recomendar para os jovens que estão assim em busca de mentor, primeiro, localize a referência. Segundo, tenta estabelecer uma relação. Terceiro, tenta despertar nele o interesse dele te provocar. Você percebe que são estágios? Claro. Ele tem que se interessar pelo seu potencial e falar, deixa eu jogar esse aí um pouquinho, fico perto para ver aonde ele vai. Entendeu? Então, e esse movimento é um movimento que está crescendo muito hoje em dia. Tem uma frase que o Edu falou uma vez para mim sobre o jovem, que o jovem de hoje está super nutrido de informação. Tem muita informação à disposição dele. Só que informação por si só não traz nada de valor. Ela simplesmente é uma parte do processo. Eu preciso treinar essa informação para ganhar competência e depois eu tenho que trabalhar quem são as minhas referências que me provocam a fazer essa relação acontecer. Eu preciso de alguém que não carregue minha mão na hora que eu estou atravessando a rua. Eu tenho que ter alguém que me provoque a atravessar a rua ou fala, vai lá, não, vai. Eu até te mostrar que existia uma rua ali que você não sabia, né? Pode ser, eu vou dizer, olha, eu costumo atravessar assim, tá? Mas isso aí não é, no seu tempo era assim, ok, no meu tempo era assim, mas eu atravessei a rua, você atravessa? É a provocação, né? Eu acho que o que vai mudar para o futuro é que a gente usa o mentor, né? Você teve um mentor ou dois. Eu acho que para essa garotada do futuro, você vai ter vários mentores, né? O Elon Musk tem um dos mentores fabulosos chamado Steve Blank, que é uma das maiores autoridades em empreendedorismo. Ele ainda está vivo, Steve Blank, né? Mas ele não tem o Steve Blank. Então, de novo, eu vou marcar essa questão dos agentes. No fundo, como está ficando muito complexo, como tem muita informação, é como se hoje você dissesse, pô, eu posso ter um mentor para me ajudar a focar, eu posso ter um mentor para me ajudar a gerar inovação sem perder a ética. Eu tenho um conjunto de mentores, até porque tem um cara chamado Salman Khan, da Khan Academy, que é um dos maiores educadores que a gente tem, americanos, né? Ele tem uma plataforma fabulosa e ele fala sobre isso. Ele fala que o desenvolvimento de uma educação singular vem justamente porque, com o advento da internet, eu posso ter a quantidade de mentores específicos. Só tem que ter o critério que chama EPI, né? Não tem o EPI, aquele proteção. Então, tem o EPI existencial, né? Como que eu encontraria um mentor? Tem que ter o EPI, é o acrônimo. Ética, performance e inovação. Então, se você conseguir encontrar caras que têm ética, que têm performance e inovação, eles vão te ajudar a organizar o teu rumo sem perder, né, sem se distrair nas outras milhões de coisas interessantes que também tem. Então, por isso que os mentores são importantes, porque eles nos ajudam a dar esse rumo e manter, né, aquilo que é imediatamente relevante para o sucesso da minha carreira. Mas tem uma coisa que eu queria destacar, já que a gente está falando do mentor. A gente tem um princípio de receber o aprendizado, e isso é um princípio falho nos dias atuais. O mundo está complexo. Quando a gente fala de um mentor, existe uma inversão na relação. Quando eu vou numa escola ou estou assistindo uma aula, eu estou recebendo a informação do professor. A gente se acostumou com isso. Estou aprendendo sobre café. Como se alguém passando a informação é um aprendizado. Na relação com o mentor, existe uma questão de protagonismo. Mentor não ensina nada. Desconfie de mentor que queira te ensinar. Mentor não ensina, é você quem aprende. Ou seja, parte de você o movimento de aprendizado, a responsabilidade do aprendizado. Eu preciso olhar bons mentores, sim, que sejam referências, para que eu me movimente para aprender com ele. Não é que ele vai vir, vem cá que agora vou te ensinar. Não, não. A relação com o mentor inverte essa relação de assistência. Sou eu que sou o protagonismo, o que é o grande problema que eu vejo hoje, porque as pessoas estão omissas, estão passivas, estão deprimidas, estão aguardando chegar os aprendizados ou então estão apostando. Eu vou comprar um curso A, eu vou comprar um curso B, acreditando que isso vai te trazer o aprendizado, quando de verdade é a relação da ação
e o que você aprende. Então, eu estou olhando você fazer aqui e falando, legal, ele é legal. Poxa vida, quando eu estiver fazendo, eu vou lembrar de você. Mas sou eu que estou aprendendo, não é você que está me ensinando. Essa relação precisa ser invertida quando você tem um mentor, porque o protagonismo do aprendizado é teu. Não é de alguém que vai te ensinar, é você quem vai aprender. Eu costumo falar isso para os mentores quando a gente está fazendo a formação lá no Instituto. Eu falo, primeira coisa, inverte, você não vai ensinar ninguém. Mas como que é a minha relação com ele? Porque eu quero ter o meu mentorado. Sim, conquiste o teu mentorado, mas faça ele aprender com você e não você ensiná-lo. Essa inversão, ela é difícil da gente entender num primeiro momento.